Muitas animações surgiram naquela época tentando ser aleatórias, engraçadas e também diferentes, mas a maioria simplesmente desapareceu com o tempo. Algumas envelheceram mal, outras foram esquecidas poucos anos depois do seu fim, mas Adventure Time foi diferente, porque Hora de Aventura não era só um desenho aleatório. Por trás daquele humor estranho, das criaturas bizarras e das cores exageradas, existia um mundo que parecia vivo. Um mundo cheio de mistérios, desconforto, personagens marcantes e uma sensação constante de que existia algo maior acontecendo ali. E talvez seja exatamente por isso que, enquanto tantas séries fracassaram e sumiram com o tempo, Hora de Aventura continua viva e forte até os dias de hoje. Pânico na Festa do Pijama não é só o primeiro episódio de Adventure Time. Ele também é praticamente a primeira impressão que a série queria passar para o público, sendo ela um mundo colorido, estranho e também engraçado, mas que ao mesmo tempo consegue ser meio desconfortável. E, sendo honesto com vocês, para um primeiro episódio, ele já mostra exatamente o caos que Hora de Aventura seria nos anos seguintes. Então, hoje eu vim falar desse primeiro episódio e trazer uma análise do episódio aqui para vocês. Então, sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O episódio começa com Finn e a princesa Jujuba em um cemitério do Reino Doce, realizando um experimento meio bizarro, que é trazer os doces mortos de volta à vida. Finn até questiona se eles não voltariam nojentos, cheios de larvas e deformados como qualquer morto-vivo seria, mas a Jujuba responde tranquilamente que eles voltariam saudáveis, normais, como qualquer outra pessoa viva. Só que é aí que começa um grande problema. Princesa Jujuba manda Finn pegar uma bandeja onde estava o corpo do Senhor Cremoso, e ela injeta nele um chamado tal soro desmortizador. Mas só percebe tarde demais que a fórmula estava errada, pois nela havia algo faltando. E ao invés de reviver normalmente, o Senhor Cremoso volta como uma forma zumbi, exatamente aquilo que os personagens tanto temiam. E vale ressaltar que essa cena já deixa claro o tom do episódio, porque apesar de ser uma série infantil, Hora de Aventura sempre gostou de brincar com coisas estranhas e desconfortáveis. Tanto é que eu acredito que é isso que torna essa série tão única para o público. E o pior de tudo acontece logo em seguida. O Senhor Cremoso acaba caindo dentro de um enorme recipiente cheio do soro e acaba esbarrando, derramando assim tudo nas lápides ao redor. E isso faz com que vários outros doces mortos voltem à vida como zumbis também. E como os zumbis doces são completamente obcecados por açúcar, Finn e Jujuba percebem imediatamente para onde eles vão, que é direto para o Reino Doce. Ao chegarem no Reino Doce, para evitar um pânico generalizado, Princesa Jujuba reúne todos os habitantes do reino dentro do castelo. Ela anuncia ali que vai acontecer uma grande festa do pijama. Claro que isso é uma mentira só para não fazer com que eles não entrem em pânico. Finn quase deixa escapar sobre os zumbis na festa, mas Jujuba consegue tapar a boca dele a tempo e o leva para outra sala. E é aqui que surge uma das informações mais estranhas do episódio. A princesa Jujuba revela que o povo doce tende a explodir quando se sentem ameaçados. Ou seja, só basta um sustinho de leve e o povo doce pode acabar explodindo. Enquanto isso, Stark vai até o cemitério procurar a princesa para entregar uma pá maior para ela, mas infelizmente acaba sendo atacado por um zumbi e explode logo em seguida. E o que eu acho melhor desse episódio é que o episódio mistura humor e caos de um jeito muito específico, porque ao mesmo tempo que a situação é absurda, ela ainda parece perigosamente séria. Depois disso, Jujuba pede para Finn fazer uma promessa real. Ela faz ele jurar que nunca vai contar para o povo doce sobre os zumbis. Então Finn acaba prometendo para ela isso. E prestem bem atenção nessa parte,
porque ela vai se tornar bem importante mais pra frente do episódio. Logo após isso, a princesa Jujuba volta para o laboratório para assim tentar criar um antídoto, enquanto Finn fica responsável por distrair todo mundo dentro do castelo. Jake, que ouviu parte da conversa, pergunta o que estava acontecendo, mas Finn consegue mudar totalmente de assunto e chama todo mundo para brincar de verdade o desafio. Essa parte parece muito aqueles momentos clássicos de desenho, onde o protagonista tenta desesperadamente agir como se tivesse tudo normal, enquanto o caos acontece atrás dele. Sei que é algo bobo de ressaltar aqui nesse vídeo, mas não deixa de ser o fato, é o que está acontecendo. Durante a brincadeira, Moranguinho escolhe o Sr. Bolinho, que escolhe desafio, e ela desafia ele a tirar a própria forminha. Depois disso, Jake escolhe verdade e responde perguntas estranhas até chegar a vez de Finn. Jake pergunta diretamente o que Finn estava planejando com Princesa Jujuba, e dá pra perceber que Finn começa a ficar meio nervoso. E com isso, ele simplesmente interrompe tudo e inventa outra brincadeira, chamada Guerra de Meias. Só que Jake sente o cheiro do Senhor Cremoso numa das meias e percebe algo estranho. E solta a frase, mas ele não estava morto? Só que para evitar mais perguntas, Finn prende Jake e Lady Iris no armário para brincarem de 7 minutos no paraíso. E não me pergunte o que eles estavam fazendo lá. Pois enquanto isso, os zumbis finalmente começam a chegar no castelo. Os habitantes começam a ouvir batidas vindo do lado de fora, e Finn percebe que os zumbis estão cercando cada vez mais e decide assim fechar todas as janelas. E é aqui que Finn improvisa talvez a ideia mais absurda do episódio. Ele transforma literalmente uma invasão zumbi em uma brincadeira de caça às pinhatas. Finn pega faixas da caramelinha, vendo os habitantes do Reino Doce e entrega pedaços de pau para eles. No momento em que os zumbis entram, Finn diz que o jogo começou, e todo mundo começa a bater nos zumbis achando que são pinhatas. Um pouco macabro, eu acho, mas para eles estavam sendo algo muito divertido de se fazer. Depois que todos os zumbis são finalmente derrotados, Jake finalmente sai do armário sem entender absolutamente nada do que aconteceu. E é aí que Finn acaba falando a verdade. Com isso, ele acaba sem querer ou querendo, quebrando a promessa real que tinha feito à princesa Jujuba. Só que tem um porém. No universo de Hora de Aventura, uma promessa real é algo mais sério do que parece, pois a partir do momento que você quebra uma promessa real, feita a alguém da realeza, você garantiu para si grandes problemas. Pois com isso, tudo congela imediatamente. Todo o castelo para no tempo, menos Finn e Princesa Jujuba. E é aí que aparecem os Guardiões da Promessa Real. E é aqui que vocês vão entender o porquê que isso no começo do episódio tinha sido tão importante. Pois essas figuras misteriosas são responsáveis por punir quem quebra esse tipo de juramento. E essa parte do episódio é muito interessante porque ela introduz uma ideia extremamente aleatória do universo de Hora de Aventura. Como se regras mágicas bizarras simplesmente existissem naquele mundo e todo mundo aceitasse isso normalmente. Os Guardiões levam Finn e Jujuba para fora do castelo. Princesa Jujuba até tenta defender Finn e pede um castigo mais leve, e os guardas acabam cedendo. E então, os Guardiões decidem testar a inteligência dele com uma pergunta matemática extremamente difícil. Só que um deles acaba lembrando que o Finn não é muito inteligente, e simplesmente resolvem simplificar as contas. E eles perguntam quanto é 2 mais 2 por Finn, e ele responde 4. Essa resposta salva todo mundo. Quando o tempo reinicia e eles voltam para o castelo, Princesa Jujuba percebe que o número que faltava na fórmula do antídoto era justamente o número 4. Então ela consegue finalizar a cura e reverter todos os zumbis ao estado normal. O episódio termina de um jeito completamente besta e estranho, bem no estilo clássico das primeiras temporadas. Stark morde Finn e Finn acaba achando que virou um zumbi. Só que Stark fala que ele só queria dizer que o corpo de Finn tem um gosto muito bom. Então o Finn simplesmente espreme o Stark e ele solta um pum. E esse é o fim do episódio. E também eu queria trazer uma coisa bem bacana para vocês a respeito desse episódio de novo. Existe um easter egg muito estranho nesse episódio. Em uma das cenas, dá pra ver uma versão do Finn zumbi escondido no fundo.
E claro que isso não passa de um easter egg, pois nenhum personagem comenta isso e a série nunca explica o que foi. Talvez pode ter sido um experimento da princesa Jujuba que deu errado também. Outra curiosidade é que o fato do povo doce explodir de medo acabou ficando inconsistente em episódios futuros. Em alguns momentos de puro caos, ninguém explode, mas em outros episódios isso volta a acontecer normalmente. Provavelmente a própria princesa Jujuba resolveu o problema mais tarde usando métodos para assim conseguir acalmar os habitantes. E também tem uma referência escondida ao filme Army of Darkness, que é quando um dos zumbis tenta atacar a princesa Jujuba, ele fala "Give me some sugar, baby", ou "Me dê um pouco de açúcar, baby", que é uma clara referência direta ao personagem Ash Williams. Sendo sincero, é impressionante como esse episódio consegue resumir tão bem o espírito inicial de Hora de Aventura, porque ele mistura fantasia, humor idiota, regras aleatórias, criaturas bizarras e um clima estranho que às vezes chega perto do desconfortável. Tudo isso em apenas um episódio. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente lembra desse começo até hoje e tanta gente ama essa série até hoje. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero profundamente que tenham gostado. Se chegou até aqui nesse vídeo, comenta batata aí ou qualquer coisa para ajudar no engajamento do vídeo. E é isso. Nos vemos em um próximo vídeo.